Nessa situação, vamos então para a primeira questão, né? Começar aqui com a questão de número 91 da prova de Ciência da Natureza. Essa questão coloca o seguinte pra gente. As larvas do inseto do bicho da farinha, Tenebrium molitor, conseguem se alimentar de isopor descartado, entre parênteses, polietileno expandido, transformando-o em dióxido de carbono e outros componentes. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelo acúmulo de isopor no ambiente. É claro, a larva ela vai lá, se alimenta efetivamente aqui do isopor, se alimenta de um material que, por essência, não seria biodegradável, e ao fazer isso, ela consegue eliminar um componente, um polímero nesse caso, porque o polietileno expandido é pra gente um polímero, ela consegue eliminar um polímero que permaneceria por anos no meio ambiente. E ao fazer essa ação, ela consegue então garantir que você não tem ali a acumulação daquele constituinte, daquela substância, prejudicando a cadeia alimentar, prejudicando os diversos aspectos do meio natural. O exercício coloca então: a redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo desempenhado pelas larvas do bicho da farinha? Olha, a larva, nesse caso do bicho da farinha, está basicamente consumindo isopor. Já arrumei aqui. E se ele está consumindo isopor, que é um material que não seria naturalmente consumido por um ser vivo, isso vai promover então pra gente uma redução de impacto ambiental. E qual que é, efetivamente aqui, a característica, o processo que indica pra gente essa redução dos impactos ambientais? Letra A, bioindicação? Não. Letra B, biomarcação? Também não. Letra C, biodegradação? Sim. Letra D, bioacumulação? Também não. Letra E, biomonitoramento? Também não. E eu vou te explicar por quê. Tá. Por que é biodegradação? Porque veja, a palavra biodegradação une duas estruturas fundamentais pra gente, que são bio, é um prefixo que indica a ideia de vida, de ser vivo, e degradação, que vem da ideia de degradar alguma coisa. Nesse caso, quem está sendo degradado é o isopor. Então nós temos aqui nitidamente uma redução dos impactos ambientais por um processo de degradação do isopor feito por um ser vivo, feito nesse caso aqui pela larva do bicho da farinha. Algo que habitualmente não aconteceria, porque tipicamente falando, a gente diz, né, que o isopor e alguns outros polímeros, em essência, não são biodegradáveis, não podem ser degradados pela ação de seres vivos. Mas nesse caso, nós temos um ser vivo que consegue fazer essa degradação, o que gera aqui benefícios ambientais. A letra A não é a opção adequada, porque bioindicação diz muito respeito a seres vivos que são afetados por impactos ambientais. Como assim? Cara, tu tem lá um impacto ambiental, seja o agravamento do efeito estufa, seja um contexto de chuva ácida ou alguma coisa nesse sentido, e esse impacto ambiental faz com que a população desse ser vivo, por exemplo, diminua. E aí o que você percebe? Você percebe o seguinte: cara, se a população daquele ser vivo diminui toda vez que a temperatura média do planeta aumenta, caso eu perceba que a população daquele ser vivo está diminuindo muito, é porque a temperatura média do planeta está aumentando bastante, né? Faz sentido. Ou, vamos supor que você tem lá um ser vivo que ele não sobrevive em ambientes onde você tem óxido de nitrogênio. Se o óxido de nitrogênio é liberado nesse ambiente, a população desse ser vivo começa a cair. E aí isso é uma indicação para você de que existe um aumento crescente de óxido de nitrogênio naquele local. Bioindicação é isso. É quando o ser vivo indica para você que algum impacto ambiental está acontecendo ali. Normalmente, ele indica isso por meio da queda da população. A biomarcação é quando um ser vivo, de algum modo, ele é ou marcado por algum componente radioativo, que é o caso mais clássico, ou ele efetivamente interfere na vida de outras populações, determinando a análise de alguma variável, que não vem ao caso aqui também. Ele não falou nada sobre marcação desencadeada por ser vivo. Não falou de substância radioativa, que normalmente tem relação com a ideia de uma biomarcação. Então, a letra B também não faz sentido. Letra D, bioacumulação. É essencialmente o acúmulo de poluentes não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar. Ao longo ali dos níveis tróficos da cadeia alimentar. Aqui, nós não temos esse acúmulo. Nós temos o contrário disso. E biomonitoramento também tem relação aí com o monitoramento de alguma variável externa pela ação de um ser vivo ou algo nesse sentido, que também não vem ao caso. Aqui, nitidamente, uma ação de biodegradação. É uma degradação de um polímero que tipicamente não é biodegradável, mas que nesse caso está sim sendo degradado pela ação de um ser vivo. Um processo importante para eliminar poluentes não biodegradáveis da cadeia alimentar do meio ambiente. Questão de número 91. Gabarito, letra C, aqui nesse caso.